Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. Como a gente sempre diz, a visita de Jesus à nossa casa. O Evangelho no Lar é isso, né? A gente cria uma embaixada da colônia espiritual que a gente faz parte, né? Na nossa casa, em nossa casa. Isso é muito bacana. Bom, vamos fazer o circuito completo, vamos fazer a oração inicial. Após a oração inicial, nós vamos ler um trecho do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu no Júbilo de Servir, a gente lê e explica. Na sequência, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 24, Coragem da Fé. Importante lição. E explicamos, fazemos a oração final para finalizar a fluidificação da água. A minha está aqui, a sua também deve estar aí do lado, tá bom? Vai ser fluidificada pelos mentores e pelo seu guia espiritual durante o Evangelho, e aí no final há só as tratativas finais com a oração, tá bom? Por que é que nós fazemos isso? Porque muita gente professa a fé espírita sozinho, em casa, então fica difícil de fazer o Evangelho, aí faz com a gente. Muita gente tem dificuldade para ler em voz alta, para fazer comentários, para explicar, às vezes uma certa timidez, às vezes não tem capacidade mesmo, né, por uma questão ou outra qualquer que seja. Então a gente faz juntos, as pessoas colocam na televisão, reúne a família, coloca no YouTube, assiste lá, ou põe no celular, ou põe no tablet, enfim, põe em algum dispositivo e assiste junto com a gente, faz o Evangelho junto com a gente. Esse é o objetivo nosso, tá bom? Não tem fins lucrativos, não tem nada, é só isso mesmo, na divulgação da doutrina espírita. Certo, meus amores? Então vamos lá. Comecemos então elevando o nosso pensamento até Jesus. Como é que faz isso? Pensando no rosto de Jesus como a gente acha que ele é, como a gente assume que ele é, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os presentes, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos reunimos, Senhor Jesus, em teu nome, para mais uma vez, mais de dois reunidos nesse nome, possamos ter a sua presença em meio a nós, e por isso já muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecemos ainda por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecemos também por tudo de ruim que aconteceu na nossa vida na última semana, porque assim nos damos conta de que, primeiro, já foi, e segundo, não devemos mais, estamos quites com a lei divina e natural, e por isso, muito obrigado. Gostaríamos do quesito de pedidos, Senhor Jesus, que o Senhor, por favor, não olhasse as nossas imperfeições, pelo menos nesses momentos do Evangelho no Lar, e que nos ajudasse na melhor inspiração possível, na melhor absorção dos ensinamentos possível, no melhor aprendizado possível, seguindo os próprios conselhos do Senhor acerca de nós espíritas, que nos amemos em primeiro lugar e que nos instruamos em segundo. E que assim o Senhor possa, por um acréscimo de misericórdia, nos ajudar nisso. Confiantes nessa ajuda, confiantes no nosso pedido atendido e sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado então o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá então. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, Emmanuel sempre coloca uma passagem do Evangelho, na realidade do Novo Testamento, e depois faz as suas considerações. No Júbilo de Servir tem uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, que é a seguinte: depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Jesus, nesse contexto, ele começa falando nessa parte do Evangelho narrado por Lucas, mostrando da época em que Jesus vivia, que se você tem um grupo de escravos e trabalhadores escravizados, que é o correto, na sua
no seu trabalho e esses escravos trabalharam durante todo o dia, quando eles chegam em casa, você não fala para eles, agora vocês vão descansar e nós vamos servir vocês. Não, eles são obrigados ainda a fazer o jantar, a servir e só depois que vão comer e talvez descansar. E que o Senhor nunca agradece aos escravizados. Dessa forma também os servidores do bem deveriam meio que se sentir. Não escravizados por um Deus que não nos escraviza, evidentemente, mas no sentido de cumprimento das obrigações. Então, as passagens de Lucas, a gente tem que estudar bem para entender direitinho os contextos, como que estava acontecendo. Essa conversa aconteceu quando eles estavam indo para Jerusalém, descendo para o sul, né? Da onde eles estavam descendo para Jerusalém, e Jesus faz questão de explicar para os apóstolos essa necessidade de servir com resignação. Então ele começa a falar sobre os escravizados, explica um pouco melhor, mas Lucas não coloca, mas a tradição nos mostra que ele explica um pouco melhor o porquê que existem escravizados e porquê que existem senhores, porque um está plantando, outro está colhendo, e embora aquele que está plantando não tenha o direito de plantar dessa forma, aqueles que estão colhendo precisam colher, e nós com o Espiritismo sabemos que em breve a terra não oferecerá condições de colheita, portanto espíritos muito endividados que precisam de expiações graves não poderão ficar aqui, serão exilados da terra, né? A gente já falou isso em outros evangelhos, em outras gravações que tem no nosso canal. O fato é que Jesus exemplifica que cada um está cumprindo uma necessidade, cada um está colhendo efetivamente o que plantou. E com relação ao serviço do bem, não há isso. Quando nós estamos fazendo tudo o que nós devemos fazer, servindo em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do bem, que nós não devemos achar que isso é uma expiação, que isso é um sofrimento, que eu estou colhendo alguma coisa. Servir no bem é plantação, portanto não tem o porquê eu achar que eu estou sendo obrigado àquilo. Então, se eu trabalho em um centro espírita, se eu trabalho numa instituição religiosa qualquer, oferecendo meus préstimos de favor ao próximo, eu não estou ali cumprindo um fardo. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque no lugar invertido, se eu estivesse precisando dos trabalhos de alguém, eu gostaria que alguém me desse. Então, se eu estou passando fome, eu gostaria que alguém me desse comida. Se eu estou passando por dificuldades emocionais, que alguém me desse ombro. Se eu estou passando por situações de obsessão, que alguém fizesse a desobsessão. Se eu estou passando por situações de perturbação, que alguém me ajudasse a sair dela. Então, quando eu faço isso para as outras pessoas, eu estou fazendo nada além da minha obrigação. E Jesus queria deixar bem claro isso. Quando você ajuda alguém, você não merece que alguém chegue para você e fale: nossa, que bom, nossa, como você é bom, hein? Jesus não vai chegar para você, que trabalha durante 20 anos num centro espírita, e falar assim: nossa, que legal que você é, hein? Muito bem, você vai ter um lugar especial aqui no céu porque você é um trabalhador espírita. Não, isso não vai acontecer. Porque não é mais do que a nossa obrigação fazer o certo. É que nós somos muito infantis ainda, espiritualmente falando, que a gente acha que tudo merece recompensa, né? Que a gente merece um biscoito pelo fato de termos sido gentis com alguém, né? Eu acho muito interessante essa frase, né? Certa feita nós estávamos fazendo um atendimento fraterno e uma pessoa me disse assim: Fábio, minha mulher devia me agradecer, que eu não bato nela, eu não sou uma pessoa horrível com ela. Eu falei: nossa, o que você quer? Um biscoito de presente? Nossa, que bonito, minha mulher tem que me agradecer porque eu não bato nela. Ah, vai se catar, né? Dá vontade de falar. Claro que eu não falei isso no atendimento fraterno, mas olha só, ser gentil com a outra pessoa que convive com você e amar a outra pessoa que convive com você não merece uma recompensa, é uma obrigação de fazer o certo em vez do fácil.
E a gente às vezes faz alguma coisinha e acha que tem que ter uma recompensa enorme. Nossa, eu vou no centro uma vez por semana, assisto palestra bonita, me emociono, tomo um passe. Por que que as coisas ruins estão acontecendo comigo? Estão acontecendo com você porque você plantou isso no passado e precisa colher agora. O Espiritismo é uma forma extraordinária da misericórdia divina que te permite entender tudo isso e passar pela expiação sem revolta, para que ela seja útil, para que você plante coisas boas para a próxima encarnação e entenda o porquê do porquê do porquê do porquê da vida. Olha que bênção que é o Espiritismo. Ele não é um remédio para suas feridas, para minhas feridas. Eu vou no centro porque eu preciso. Se você está nesse caminho ainda, não é ruim, mas bom também não é. O bom é ir no centro para servir, o júbilo de servir, né? Depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Fizemos apenas o que devíamos fazer, né? Esse é o ponto que Jesus coloca nessa passagem de Lucas. Emmanuel coloca: guarda tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe arrimo, não faria mais que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. E se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo-lhe às bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. Atenta, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhe assegura, entra em abençoada cooperação e produz a bênção da colheita. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem, nos que te amparam e te garantem. Orgulhar-se das boas obras e ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que de direito pertencem a Deus, não é uma boa obra. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem te use a vida. O violino, ainda mesmo o de mais rara fabricação, não vale por si. Engrandece-se, porém, na fidelidade com que se rende às mãos do artista que o integra na exaltação da harmonia eterna. Por melhores instrumentos que nós sejamos, somos instrumentos. O lápis pode ser do melhor grafite possível. Se não tiver a ideia produzida pelo Espírito para escrever, vão aparecer tolices absurdas ou obras belíssimas. O mesmo lápis que difama alguém traz psicografias maravilhosas. O mesmo lápis que psicografa que o signo é importante na vida das pessoas, como se um grupo de estrelas que estão em distâncias diferentes e que combinaram mais ou menos na época que você estava nascendo, o que refuta, por exemplo, os terraplanistas, né? Entre outras coisas. O mesmo lápis que escreve essas tolices ingênuas é o mesmo que traz, por exemplo, o livro Paulo e Estevão. É o mesmo material que traz o livro Paulo e Estevão, por exemplo. Depende do uso que se faça. E eu me lembro claramente dessa conversa de um espírito evoluído chegando a Jesus e dizendo: Mestre, o que significam para o Senhor 60 anos de trabalho ininterrupto no bem? E a resposta de Jesus foi: 6 minutos. A gente se acha muita coisa, né? Mas Jesus já disse claramente aos apóstolos: depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Não fizesse mais do que a sua obrigação. Seja lá o que for que você fez em favor do bem, não fez mais do que a sua obrigação. Não se sinta melhor por isso. Sinta-se jubiloso por ter a oportunidade de fazê-lo. Mas não que você, eu, nós, qualquer um de nós somos importantes por tê-lo feito. Importante é o dono da obra, que é Jesus, né?
É esse o ponto que muitas vezes a gente não entende. Esse é o ponto que muitas vezes fica difícil para nós que frequentamos o centro espírita e não estudamos o espiritismo. Nós que frequentamos o centro espírita, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente se afasta do centro porque não está adiantando nada, eu estou vindo aqui e os espíritos não estão me ajudando. Poxa vida, o que você esperava? Ir no centro espírita e pelo fato simples de ir no centro espírita, assistir palestra, tomar um passe, então vão passar as dificuldades, vão sumir as dificuldades da sua vida. Não é uma religião salvacionista, não é, isso é uma visão, guardando o respeito devido às denominações religiosas, isso é uma atitude de quem frequenta, de quem participa, de quem é adepto de uma religião extremamente salvacionista, daquela que diz, olha, se você vier aqui pelo menos uma vez por ano, frequentar aqui pelo menos uma vez por ano, e fizer determinado ritual, você está salvo, está tranquilo, você vai para o céu. Se você der uma quantia de dinheiro por mês, se você der uma quantia de dinheiro e ajudar aqui, gritar que nem um desesperado para que o seu louvor ou o seu pedido seja mais alto do que o outro e Deus ouça você ao invés do outro, nessas tolices de que Deus para o que está fazendo para colocar na sua frente aquilo que você precisa, tutoriando você, tutelando você, é a palavra que eu queria, tutelando você a todo momento. Acontece alguma coisa boa na sua vida, foi Deus que pôs a mão. Acontece uma coisa ruim na sua vida, foi o inimigo que pôs a mão. Você é o quê? Um nada que está vivendo aí? Nós espíritas não podemos pensar assim. Vou mudar o verbo. Não deveríamos pensar assim. Porque Jesus disse claramente, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. A obra é do Cristo. Quando você faz parte de uma reunião mediúnica, você faz parte de uma reunião de contato com espíritos desencarnados, e esse compromisso você assumiu com Jesus, não foi com o dirigente do centro, não foi com o mentor do centro, não foi com os companheiros da mesa, foi com Jesus que você assumiu. E é a Ele que você deve prestar contas. E se você não faltar uma reunião sequer, se você moldar a sua vida para que nada atrapalhe a sua ida ao centro, salvo vírus e bactérias, né? Acometido por vírus e bactérias, então, aí para não passar para os outros você não vai, evidentemente. Salvo essas situações, e você não falta um dia na reunião mediúnica e serve com amor e tudo mais, não está fazendo mais do que sua obrigação. O que você quer? Uma bolacha por isso? Quer um presente? Chega no final da vida, então Deus vai falar assim, olha, esse aí, não faltou um dia no centro, vamos preparar um lugar especial para ele. Não vai acontecer. Isso é nada mais do que a nossa obrigação, porque é diretamente com Jesus o nosso acordo. E trabalhar na seara do Cristo é um privilégio, é uma oportunidade que Ele nos deu, e não uma forcinha que eu estou dando para Jesus fazendo parte do trabalho dele. É essa diferença que nós precisamos ter na nossa mente. Quando eu ingresso em um trabalho missionário, seja ele de apenas ser pai de alguém, como se fosse apenas isso, né? Como se apenas fosse servir a comunidade, como se apenas fosse viver em função do Cristo, é uma oportunidade que Ele me deu e eu estou aproveitando essa oportunidade. Não estou fazendo favor para Ele, não tenho que esperar que Ele fique felizinho porque eu estou fazendo isso. E ficar bravo quando não recebo aquilo que eu acho que eu deveria receber, quando é uma oportunidade de servir e apagar os meus débitos com a caridade que eu possa fazer agora, e não uma situação que eu estou colocando para Jesus ficar olhando para mim e falar assim, nossa, esse Fábio é fera, hein? Jesus chegar para Ismael, que é vamos dizer assim, o governador, o responsável pelo Brasil, e Jesus vai chegar para Ismael e falar assim, ô Ismael, você viu o Fábio lá? Ismael fala, vi, você viu? Fala, então, rapaz, olha, fera, hein? Tá bom aquele rapaz. Vamos mandar uma oportunidade para ele ter um carro zero, não? Hã? Ele que gosta do Honda Civic. Vamos
Vamos ajeitar um esquema para ele lá, induz ele a jogar na loteria, aí vamos dar uma grana para ele lá. O cara faz o quê? Faz 10 anos, 15 anos já que participa da vida espírita. Ei, vamos dar uma força para esse cara. Ismael fala, não concordo, Jesus. Olha, realmente, Fábio é fera, hein? Olha, o Fábio é fera. Esse cara é... Ali a gente pode contar com ele, ó. Pode contar com ele. Vou ajeitar as coisas aqui. E aí Ismael vai e ajeita as coisas. Eu que nunca jogo na loteria, ou quase nunca jogo na loteria, chega, me influencia aqui. Acho que eu vou jogar na loteria. E aí eu ganho na loteria e compro o Honda Civic. Eu falo assim, obrigado Deus, o Senhor está ao meu lado. O Senhor está feliz comigo. Olha, tô indo bem, hein? Tô indo bem. Deu tudo certo aqui. Tem um Honda Civic 0 km aqui. Automático, magnífico, que é um pouco mais do que magnífico. Magnífico, extraordinário aqui. Deus gosta de mim. A gente devia achar isso, entender isso, vivenciar isso quando nós temos a oportunidade de reparar o mal que nós cometemos. Fazendo bem agora para cobrir o mal que nós fizemos no passado, pagar o mal que fizemos no passado com o bem que possamos pagar agora. E como já perdemos muitas oportunidades de expiar pelo amor o mal que cometemos, agradecer a Deus o fato de podermos expiar agora. Então, quando vem o sofrimento na nossa vida, quando vem a dificuldade na nossa vida, é essa gratidão que nós devemos ser. Obrigado, Jesus, porque realmente estou podendo quitar um débito que me aterroriza há tanto e tanto tempo no plano espiritual, nas últimas encarnações. Obrigado, nossa, Jesus gosta de mim. Alguém lá em cima gosta de mim. Estou tendo a oportunidade de pagar aquilo que eu devo aqui. Que bom. Daí a gente entender, por exemplo, quando tem a passagem no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus dá a seus eleitos. E é exatamente isso, né? Estou podendo quitar meu débito. Que bom que eu estou podendo quitar meu débito. Obrigado, Senhor, por isso. É diferente. A gente começa a frequentar o centro, a gente começa a ser o apoio aos espíritos desencarnados, a gente começa a ajudar as pessoas encarnadas, a gente começa a se preocupar com o bem-estar do outro, a gente começa a levantar os olhos e parar de olhar apenas para o nosso umbigo, e a gente começa a ver que existem outras pessoas no mundo, que tem mais pessoas encarnadas, que a gente deve ajudá-las o máximo possível, que a gente deve ser um servo fiel que fica preocupado de fazer apenas aquilo que lhe foi pedido, que a gente vai fazer além disso, a gente vai ter o amor em ação, que é a caridade, né? A gente vai fazer a caridade, que é um amor em ação, a gente vai dar passos importantes rumo à evolução, a gente deve esperar a oportunidade de quitar débitos, e a gente quer que Jesus venha fazer uma moralzinha para nós, passar a mão na cabeça e falar assim, muito bem, hein, menino? Menino, que bom que você fez isso para mim. Olha, estou muito feliz. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo no plano espiritual só para vir falar para você. Você está fazendo hoje 15 anos de centro espírita, hein? Olha, faltou só algumas vezes. Eu estava contando. Que bom para você. Olha, vamos dar um brinde para você de tanta fidelidade. Olha, são 15 anos com a gente. Então vou te dar uma coisa bacana, uma coisa bonita para você. Como nós somos ingênuos ainda, né? E o pior, a gente faz isso com as crianças. E vão se tornar adultos pensando dessa forma. Porque a gente faz isso com as crianças, dá muita escolha para a criança, em idade que eles não têm ainda discernimento para escolher. Eles vão crescendo a vida inteira achando que eles têm escolha de tudo e que eles têm que escolher o melhor e que todos devem a eles direito de escolha. E o mundo não é assim. Temos que entender que as escolhas são importantes, mas não achar que o mundo me deve e tem obrigação de me dar escolhas boas o tempo todo. Não é? Crianças que vão crescer achando que devem ser recompensadas por fazer nada mais do que obrigação. Nossa, meu filho, ele faz o dever de casa, faz a tarefa, faz o dever de casa. Nossa, você fez o dever de casa, meu anjinho, olha, então você vai ganhar isso.
É obrigação fazer o dever de casa. O trabalho dele é estudar, ou dela é estudar. E o dever de casa, a tarefa, faz parte do trabalho dele. Então, que ele trabalhe e faça. E faça o melhor possível. Olha, o horário de dormir é 9 horas da noite. Ai, você foi dormir às 9 horas da noite ontem. Que bonito que você foi. Parabéns. Incentivo é uma coisa. Criar situações para que a pessoa entenda que fazer o certo é uma coisa. Brindar a pessoa, presentear a pessoa, exaltar a pessoa porque cumpriu apenas a sua obrigação, é criar ser humano medíocre para o futuro. E vai dar muito trabalho para depois dos 25 anos essa pessoa voltar à austeridade e sair da mediocridade. É isso que a gente quer para o nosso filho? Para a nossa filha? É isso que a gente quer? Ou que eles sejam seres humanos decentes? Tinha um conhecido meu que sempre falava isso toda vez que ele ia contratar um funcionário que eu acompanhava. Ele dizia assim: honestidade não é qualidade, honestidade é dever. Porque naquelas entrevistas, né? Aí ele perguntava: qual é a sua maior qualidade? E a pessoa falava: eu sou honesto. Ele falava: honestidade não é ser honesto. Ser honesto é dever. Todo ser humano deve ser honesto. Quero saber qual a sua qualidade. E aí ele ia conversando, aí não quero entrar no mérito, mas essa frase sempre me chamou muita atenção. É verdade. A honestidade, ela não é uma qualidade. Ela é um dever. Todos devemos ser honestos, mesmo se ninguém estiver sendo. Ah, Fábio, mas não é uma qualidade que foi adquirida ao longo do tempo pelo Espírito? Claro que é, não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de orgulharmos-nos de ter determinada qualidade. Claro que é transformar instinto em virtude, é lógico que é. É uma virtude ser honesto. Eu estou dizendo no sentido de orgulhar-me de. É apenas uma obrigação. Está exatamente no termo que nós estamos falando. Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, ser honesto é apenas o que você deve ser. Simples assim. Não queira uma bolacha, um biscoito por isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire do capítulo 24, o item que caiu hoje foi coragem da fé. Primeiro texto é de Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Depois Lucas capítulo 9, versículo 26. Aquele que me confessar, disse Jesus, e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Parece bastante simples nós entendermos. São aberturas aleatórias. A Elaine escolheu o item do Segue-me, depois ela abriu o Evangelho, e mesmo antes dela ver qual era a lição que tinha caído no livro Segue-me, ela abriu o Evangelho. Então, como coincidência não existe, evidentemente, então estamos falando do mesmo assunto. Não adianta eu chegar e achar que eu fiz maravilhas, que Jesus vai falar assim: mas você fez o quê? A ficha corrida de débito que você tem, você fez 2 linhas de crédito, você quer o quê? Isso é negar Jesus. Confessar Jesus é fazer aquilo que devemos fazer o máximo possível. O máximo possível. Tem gente que é espírita, mas só frequenta centros de outra cidade para que as pessoas do seu convívio não saibam que ele é espírita. E quem o vir na outra cidade também estava lá também. Então um não fala, para o outro fica uma coisa meio em segredo, né? Porque se souberem que eu sou espírita, vai ser complicado para o meu ramo de atividade, etc. Isso é uma tolice, né? A pessoa cumpre a obrigação de uma vez por semana no centro, fala: olha, eu não professo a fé espírita, sou um monstro,
na sociedade, mas estou aqui uma vez por semana. Vocês têm que me dar uma força aí no plano espiritual, porque afinal de contas fiz minha parte de estar aqui no centro. É um comportamento que Jesus vai falar assim: ô filho, não te conheço, sinceramente não sei quem é. É isso que significa basicamente essa passagem. No item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está logo na sequência, Kardec diz o seguinte: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arregado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Poderão as vantagens da fé que alimentem, porque perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a, para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Autoexplicativo, né? Kardec é extraordinário, né? Você pega a passagem de Jesus, é brilhante, Kardec brilhante, vem e faz a explicação. A gente verdadeiramente aprende, graças a Deus, isso é muito importante. Professar a fé espírita é no dia a dia, não é no centro. No centro se vai buscar informação. Eu sou espírita porque eu assisto palestra há 20 anos. Será? Sem se instruir, sem participar de um estudo, sem ler o livro dos espíritos. Eu sou médium há tantos anos, já leu o livro dos médiuns? Não. Então, corre o risco que você está fazendo muita bobagem. Não, mas sabe o que é, Fábio? Eu participo da reunião mediúnica com tanto amor, com tanto carinho, que os espíritos me protegem. Ai, não é bem assim. Não é bem assim. E não é mesmo bem assim. Porque não podemos tirar o livre-arbítrio da outra pessoa, interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Então, se você não se prepara para uma reunião mediúnica, seu mentor não pode interferir nisso. Os mentores da casa não podem interferir nisso. Não podem blindar você de um problema. Não vão fazer isso. Podem até fazer no começo, por um período, até que haja condições, até que se criem condições, para que você, então, busque conhecimento e tenha acesso ao conhecimento. A partir daí, a cada um segundo suas obras. Não dá, não vai acontecer. Chico Xavier não teve a sua vida facilitada por Emmanuel. Divaldo não teve a vida facilitada por Joana de Ângeles. Tudo o que aconteceu de bom envolvendo esses personagens era por mérito daqueles que estavam encarnados. Porque Emmanuel, quando veio conversar com o Chico, disse que precisava de 3 coisas de Chico Xavier para trabalharem juntos: disciplina, disciplina e disciplina. E se o Chico não tivesse isso, ele simplesmente iria embora, procurar alguém que tivesse, que não iria perder o seu tempo. E isso é claro em todas as obras espíritas, que a gente aprende isso.
Você tem, claro, um apoio inicial até que crie condições para que você aprenda. Agora, se você é refratário ao aprendizado, os espíritos não têm outra alternativa, não vão ficar perdendo tempo com você e vão procurar alguém para fazer o trabalho. Quanto tempo Chico Xavier escreveu e jogou tudo fora para depois começar a trabalhar efetivamente? Quanto tempo ele teve que se preparar quando ele disse que queria escrever romance e Emmanuel disse que ele tinha que se preparar? Foram 2 anos de preparação para ele começar a escrever romance. Não teve nada de graça, ninguém facilitou a vida dele. Há casos históricos de Chico quando estava muito mal, achando que ia morrer e pediu para o Emmanuel, falou, agora não posso, estou ocupado. E aí apareceu a Sheila, ele falou a mesma coisa para a Sheila, você me recebe no plano espiritual? Ela falou, eu tenho que trabalhar com o Emmanuel, agora não dá. Aí apareceu o Dr. Bezerra de Menezes, ele falou, será que o senhor não podia receitar alguma coisa para essa besta que sou eu? O Dr. Bezerra falou assim, Chico, eu fui médico, na última encarnação não fui veterinário, mas vou ver o que eu posso fazer por você e tal. Ninguém viveu as coisas que o Chico precisava viver. Com Divaldo Pereira Franco foi a mesma coisa, ninguém vivenciou para ele aquilo que era para ele vivenciar. A cada um segundo suas obras. Não é porque você tem uma intenção relativamente boa que seus caminhos vão se abrir todos. Isso é uma visão de outro tipo de seita ou religião, que diz, olha, vamos abrir os seus caminhos, tudo vai dar certo para você, porque você faz parte dessa religião. Se alguém está fazendo isso, espírito evoluído não é. Então presta muita atenção. Depois que eu comecei a fazer parte de tal religião, eu tenho prosperidade. Depois que eu comecei a vir para essa religião e pagar o dízimo, tudo direitinho, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro bonito, meu casamento estava periclitando e agora ele não está mais. Quem está ajudando não é espírito superior, é espírito inferior que quer dar a impressão de que merecemos um pagamento por algo que não é mais do que a nossa obrigação. Então, entre o que Jesus disse e o que dizem esses dirigentes dessas religiões, fiquemos com Jesus. É esse o ponto. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Se eu faço diferente dele, ou eu sou o guia e modelo da humanidade, ou eu estou fazendo errado. É esse o ponto que nós devemos sempre analisar. Então, muito cuidado, tenha coragem. Tenha coragem de ser aquele que serve, tenha coragem de ser aquele que se coloca como servidor do outro. Pelo simples fato de que isso é certo, fazer a minha obrigação de fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Palavras do Cristo outra vez. Se ainda somos muito atrasados e não conseguimos entender muito isso, faço para o filho dos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para o meu filho. Não faço para o filho dos outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito para o meu filho. Se alguém gritar com meu filho, eu viro bicho. Não grite com o filho de ninguém. Se alguém relar a mão no meu filho, nossa, eu arrebento, eu faço isso, aquilo. Não rele a mão no filho dos outros. É uma boa métrica para a gente analisar. Senhor, pode ser que eu não tenha feito bem, mas não fiz mal para ninguém. Mereço o céu. Você quer uma bolacha, né? Você quer um biscoito. Você quer, nossa, que extraordinário que você é. Você não fez o mal. Como você é importante. Tenho que trazer você para o céu porque você não fez o mal. Não fazer o mal não é mais que a sua obrigação. Agora, porém, no entanto, contudo, todavia, o bem é ação. E todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Portanto, não fazer o bem, meu bem, não vai te servir de nada. Não servir de nada é muito radical, mas não vai te servir de muita coisa. E não pense que Jesus vai chegar para você e falar assim, nossa, nessa encarnação, hein? Aí sim, hein? Não fez mal para ninguém.
Foi um peso morto na terra, também não fez bem nenhum, mas foi, olha, ó, hein? Você é o cara. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Definitivamente não vai acontecer. Fábio, eu não concordo. Estude. E se eu estiver errado, me ajude corrigindo-me. Isso que eu estou falando faz sentido? Modifique-se e me ajude a me modificar também. É isso. Somos irmãos, estamos todos juntos, né? Não tem ninguém melhor que o outro. Que é melhor que todos nós, está no comando, que é Jesus, né? É isso. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento. Então agora a água já foi fluidificada, evidentemente. Nós só vamos finalizar aqui com alguns detalhes na oração final, doando nossa energia também para, misturada com a energia do plano espiritual, possa ter a parte magnética também na água. O nosso fluido animal também para ajudar, tá bom? Então vamos lá. Precisa abrir? Não. Precisa esticar a mão? Não. Vamos lá. Mas se você se sente bem, faça isso, tá? Ah, Fábio, se eu não abrir, não vai entrar o fluido. Tolice. Mas, se isso te perturba, abre. Precisa esticar a mão? Não, porque é do meu perispírito para a água. Mas se você precisa esticar a mão, estique. Mas saiba que não precisa. Isso é o mais importante. Não, eu acho que precisa. Vai estudar. Quero continuar. Descobri que não precisa, sei que não precisa, mas é um hábito que eu acho salutar e eu quero fazer. Não é salutar, enfim, mas se você acha, é um direito seu, faça. Não é igual passe. Passe eu preciso mexer as mãos, preciso tocar na pessoa? Não, não preciso. Não preciso. Ah, Fábio, mas se eu não tocar na pessoa, ela acha que não tomou passe. Toque-a, mas vá aos pouquinhos instruindo de que não precisa para em breve não precisar mais. Certo? Embora tocar na pessoa nunca é bom. A gente não sabe quais são os gatilhos que essa pessoa tem, quais são as dificuldades que essa pessoa tem. E não é correto tocar na pessoa. Não se deve tocar na pessoa. Não se deve tocar na pessoa. Isso não se deve fazer. Ah, mas eu sempre fiz assim. Sempre fez errado, bem. Não é porque você sempre fez que está certo. Certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Não toque. Ah, mas as pessoas não virão mais no centro aqui, que não venham. Mas não faça o errado. Mas se quer fazer uma transição, então comece a fazer curso de passe no centro, comece a explicar, comece a colocar para as pessoas como que funciona, traga mais para o centro a parte científica para que as pessoas entendam o que está acontecendo, que não tem passe de mágica, que não é porque você tocou a pessoa que ela recebeu aquele fluido, ela recebeu o fluido porque ela precisava, havia merecimento, havia necessidade, não foi o centro que fez, não foi o médium que fez, não foi o mentor que fez, quem fez foi Jesus, o trabalho é do Cristo e vai de acordo com o merecimento de cada um. Você pode ter o magnetismo que for e encher a pessoa de fluido. Se estiver no planejamento encarnatório daquela pessoa que ela não pode se livrar daquela doença porque faz parte de uma expiação extremamente importante, vou trocar o nome, de uma provação extremamente importante para a evolução dela, você pode se esforçar o máximo possível, não vai acontecer nada. O mentor do seu centro pode encher a pessoa de fluido, não vai acontecer nada. O trabalho é de Jesus. Eu trabalho para Jesus. E como nós estudamos hoje, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. É dever ser instrumento do Cristo. Não sou eu que faço. É Jesus quem faz. E a pessoa que frequenta o centro tem que saber disso, para não endeusar a gente, para não achar que somos especiais, para não achar que somos extraordinários, que o nosso centro é para isso, o nosso centro é para cura, o nosso centro é para atendimento. Espiritismo não é para curar corpo. Espiritismo é para dar condições de que a pessoa se autocure. Espiritismo não é para curar corpo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Espiritismo é para enxugar as lágrimas, entendendo que a morte não existe. Espiritismo é para enxugar as lágrimas, entendendo que aquilo que eu estou passando, seja o que for, é passageiro, vai acabar, que eu tenho condições de me modificar, que eu tenho condições de ser melhor. Pelo amor de Deus, o Espiritismo é para isso. Então entenda o que está acontecendo, estude. Espíritas, amai-vos. Então eu não vou ser cruel com a pessoa, destituindo o pensamento dela. Espíritas, instruí-vos. É isso que eu vou oferecer para a pessoa. Ah, Fábio, mas eu sempre fiz assim. Se está errado, você sempre fez errado, bem. Ah, mas os mentores, tá? Erasto diz que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E Kardec diz no livro dos médiuns que temos que entender e buscar se os espíritos são evoluídos ou não e testá-los o tempo todo. O apóstolo João diz no evangelho dele que Jesus teria dito que temos que saber se todos os espíritos ou se os espíritos são de Deus ou não. E Emmanuel diz que mais de 90%, 9 entre 10 pessoas que desencarnam, sequer sabem que desencarnaram. E estão por aí sendo utilizados por obsessores ou sendo obsessores involuntários das pessoas encarnadas. Pelo amor de Deus, espíritas, amai-vos. Pelo amor de Deus, espíritas, instruí-vos. Tá bom? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, já nomeados e não nomeados, que estiveram em nossa casa, muito obrigado. Nosso guia espiritual, seu Otávio, cumprimentando o Senhor, cumprimentamos todos os demais guias espirituais. Seu Rai Barchuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado pelo acréscimo de misericórdia, obrigado pela visita, obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco, né? Dando outra e outra e outra e outra oportunidade para que cresçamos. E obrigado pela oportunidade de trabalhar na sua seara, mesmo se estejamos fazendo apenas aquilo que foi pedido. Mas desde já, muito obrigado. E como parte do nosso pedido, Senhor Jesus, além daquele que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento e ajude na fluidificação da água, que tenhamos mais e mais oportunidades de trabalhar na sua seara, de servir em seu nome àqueles que mais precisarem, sem querermos alguma coisa em troca com isso, mas querendo principalmente fazer parte do seu time, da sua equipe, do seu trabalho. É isso, Mestre. Elevando mais uma vez o nosso pensamento até o Senhor, nomeamos em pensamento quem nós gostaríamos que recebessem os bons eflúvios dessas vibrações na água fluidificada. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença. Com sua autorização e permissão, então, encerramos o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. É isso, meus amores. Quarta-feira tem mais. Um beijo enorme para você que fica. Até lá. Tchau.